Se um cliente liga para você falando que deu um curto-circuito na casa dele ou onde ele trabalha e ele quer que você vá lá para solucionar esse problema, quais que são os procedimentos que você deve seguir ou que você segue no teu dia a dia para que você encontre esse problema de curto, esse problema de algum tipo de falha que ocorreu no sistema do cliente. É sobre isso que eu vou falar e também falar sobre uma história que ocorreu essa semana com a gente, que graças a um disjuntor ele evitou de ocorrer algum problema maior com uma criança. Olá a todos, bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Hoje eu vou falar um pouco sobre alguns procedimentos que a nossa empresa toma quando a obra é residencial ou comercial, isso não vale para industrial, que é outra área, e que a gente faz para conseguir solucionar um problema de disjuntor desarmando por algum motivo. A gente é chamado e você tem que achar onde que está a raiz daquele problema e você não tem ideia por onde começar. É sobre isso que eu vou falar hoje. Então, a gente foi chamado para ir numa escola, uma cliente antiga nossa já, e que havia desarmado um disjuntor e a diretora nos informou que ela foi tentar armar novamente o disjuntor e deu um estouro na frente dela e desarmou novamente. A primeira coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado é, se desarmou o disjuntor, geralmente tem algum problema. Se você não tem ideia do que é o problema, eu sugiro muito que, antes de você tentar rearmar o sistema, chame o eletricista para dar uma olhada, porque pode ser um problema muito maior, ou pode, inclusive, estourar ali na tua frente, dar um curto na tua frente e você não sabe o que fazer e você não sabe onde que está dando esse problema. Então, nunca rearme o disjuntor sem ter certeza do que está acontecendo. Então, essa é a primeira coisa. Ela rearmou, deu um estouro, desarmou o disjuntor novamente, e daí ela nos chamou para a gente ir lá descobrir o que estava acontecendo. Então a gente foi lá. A segunda coisa é que quando a gente vai investigar esse tipo de problema, quando é curto, quando é alguma coisa com rede energizada, é sempre importante que nunca vá apenas um profissional. Não é a realidade do Brasil, mas é obrigatório que um profissional que esteja trabalhando com rede ligada, ele sempre tenha uma pessoa junto. Então ele nunca pode trabalhar sozinho. Então as nossas equipes de eletricistas, quando vão atender esse tipo de caso, sempre vai pelo menos mais uma pessoa junto para acompanhar. Então foi a nossa equipe de eletricista para atender esse caso. Chegando lá, a gente tem alguns procedimentos que a gente começa a fazer, varia, claro, de acordo com cada caso, mas que a gente começa a fazer para tentar encontrar o problema. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é dar uma olhada na instalação. No caso dessa instalação da escola, era uma instalação antiga, eram disjuntores do tipo NEMA, aqueles pretos ainda, e eles, para você desarmar eles, tem que ser uma pancada bem grande, não é um curtozinho ali que vai desarmar. E era um desses que havia desarmado. A instalação também não tinha dispositivo DR, nem muito menos DPS, era uma instalação antiga. Então, ali a gente já começa a matar algumas coisas. Por o disjuntor ter desarmado, ele atua por duas funções basicamente. A primeira é por curto-circuito e a segunda é por sobrecarga. Quando a cliente falou que ela armou e deu um estouro lá e desarmou novamente, a gente já meio que descarta a sobrecarga, porque não foi isso que aconteceu. Já está claro que não foi. Então a gente parte para o curto-circuito. Esse curto-circuito, ele poderia lá na escola se dar tanto fase-fase, ou seja, com o tempo o cabo começou a gastar ali, ou por própria sobrecarga, esse cabo começou a esquentar, ele derrete a capa e encostou cabo-cabo, como pode ter rasgado ali um pouquinho do cabo e dado numa estrutura metálica, por exemplo, e vai dar curto. É normal isso acontecer, a gente já pegou vários casos, então são dois casos muito comuns. Outros casos comuns também. Esse cabo, ele estava alimentando alguns refletores. Isso é a primeira coisa que ela falou quando a gente chegou lá, ela falou o que estava desligado. Então, também é comum de, com o tempo, o cabo soltar, por exemplo, uma fase solta da tomada ou da onde estiver ligado e começou a pegar na carcaça. A hora que pegou, desarmou o disjuntor. Aí ela foi ligar de volta, estava pegando e desarmou o disjuntor. Então a gente já começa tendo uma noção mais ou menos que são mais ou menos essas coisas que podem dar problema. Então, quando é curto, a gente vai nessas duas linhas. Então, a gente sabia que era um circuito de refletor. A gente também não tinha certeza se a fiação ia só para refletores, já que é uma escola antiga, então a gente não sabia. Podia pegar tomada, podia pegar qualquer coisa. A gente já viu muita coisa nessa vida, então a gente não tinha certeza onde estava pegando exatamente. E a gente precisava descobrir o problema. Então, eu vou começar falando sobre alguns procedimentos daí, com toda essa história, com toda essa base por trás, que a gente começou a tentar fazer para descobrir o problema nessa escola. A primeira coisa foi pegar o multímetro, abrir o quadro elétrico, desarmar o disjuntor geral, armar daí o disjuntor secundário que deu estouro, e fazer o teste de continuidade elétrica com um multímetro comum, qualquer multímetro serve, para ver se esse circuito não estava em curto algumas fases. Então a gente ligou de volta ali
sem ligar a energia, né? Só bateu o disjuntor de volta com o disjuntor geral desligado e testou continuidade. Não tinha nenhum curto assim. Provavelmente não estava fase com fase encostando. Então esse não era o problema. O segundo ponto que nós fizemos, nós desligamos o disjuntor que estava com problema, ligamos o disjuntor geral e testamos a saída do disjuntor que estava desligado para ver se não estava voltando tensão. Por exemplo, alguém ligou um circuito diferente no mesmo cabo e da hora que ligou, a hora que rearmou o disjuntor, estourou. A gente não sabe o que estava acontecendo. Também não estava acontecendo isso. Então aí a gente já matou dois problemas, que não era curto cabo-cabo e também não estava religado outro circuito reenergizando esses mesmos cabos. Então a gente matou duas coisas. Agora, a outra coisa que a gente tinha que fazer era tentar encontrar onde deu esse curto. Para isso, o que a gente faz? Primeiro, o cliente ele fala onde que está, o que desligou, né? Então, quando é uma coisa geralmente nova, a gente tem mais segurança de ir só pelo que o cliente fala, mesmo se a gente não confia 100%. Mas, quando é uma coisa antiga, a gente não sabe realmente se tudo que ele falou é o que está desligado. Então, a gente começou verificando todos os refletores para ver se existia algum que estava com alguma marca de curto, alguma marca diferente. Não tinha nenhum. Depois disso, a gente pegou um outro equipamento que a gente usa para isso. O uso não é necessariamente para isso, mas é até uma dica bem legal que eu acho que a maioria de vocês não conhece, que é esse localizador de cabos aqui. É da marca Lisco, inclusive tem vídeo no canal sobre isso. Esse localizador, você consegue localizar cabos tanto de rede quanto cabos elétricos, claro, desenergizados. Então, já que o disjuntor estava desenergizado, o que eu fiz? Eu peguei, e ele tem uma ponta de prova, que é essa ponta de prova aqui, ó. Essa ponta de prova aqui. O que eles fizeram para tentar seguir o caminho que eles estavam, que o circuito estava seguindo, para tentar ver se não tinha algum outro ponto que a gente não estava vendo. A gente conecta numa saída aqui desse localizador, ele vai ficar assim, e daí eu plugo isso daqui, esses dois mesmo, em algum cabo, ou no caso um cabo lá de saída do disjuntor. Primeiro eu plugo num e depois eu plugo no outro. Então, a hora que você pluga esses dois, pode ser no mesmo cabo, como eu disse, ele vai emitir um sinal sonoro. Então eu coloco no scan, que está mostrando aqui, e eu aperto esse botão aqui, ó. Quando eu aperto esse botão próximo de um cabo, digamos que ele estivesse conectado num cabo, ó, ele faz esse barulho. Ele faz isso tanto para elétrico quanto para cabos de rede. Então já me solucionou vários problemas esse equipamentozinho aqui por causa disso, porque eu consigo seguir o circuito para onde ele for. Então, até se vocês quiserem ver o vídeo sobre isso, vai ter no final do vídeo o link aqui embaixo, clique na descrição que vai ter sobre ele, mas ele funciona para isso. O próximo procedimento que nós fizemos foi seguir o circuito e tentar encontrar o que estava dando esse curto. A gente não encontrou nada que tivesse errado. Então, a última solução que a gente teve foi, vamos rearmar o circuito e vamos ver o que vai acontecer. A gente não sabe o que está estourando, não tem ideia, a gente isolou a área, claro, né? E daí, enquanto um eletricista ficou na área lá onde estavam os refletores, o outro veio e tentou rearmar para ver se dava um estouro, se aparecia alguma coisa, porque a gente estava já sem solução. Quando ele rearmou esse disjuntor, não deu nada. Ele rearmou, ligou os refletores e tudo bem. Então, maravilha, não tinha nenhum problema. Só que a gente tinha que descobrir o que aconteceu. Só que daí teve uma coisa que fez a gente solucionar esse problema que tinha acontecido. Enquanto um dos nossos eletricistas estava aguardando no quadro para nenhuma criança passar perto, era um colégio de ensino médio. Um dos garotos ali passou e conhecia um dos nossos eletricistas, era um eletricista mais novo até, e daí eles se conheciam ali da vila deles. E daí o amigo dele perguntou, putz, o que você está fazendo aí, né, trabalhando aí, o que você está fazendo, o que vocês estão procurando de problema, né? Daí o eletricista comentou, putz, ó, deu um curto aqui, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E daí o cara chegou para ele, o Piá chegou e falou para ele, olha, quero te confessar, cara, eu peguei ontem e catei um clips, abri o clips e ó, uma tomada. Tava solucionado o problema era que o filho da mãe tinha pegado e colocado um clips numa tomada, na hora desarmou, provavelmente na hora que a diretora pegou e foi bater o disjuntor de volta, estourou aquele clips, voou, saiu o clips da tomada, e daí não deu mais problema, mas era por causa de um pestinha desse que aconteceu isso. E aí estava a importância mesmo de uma instalação antiga de ter um disjuntor. Se ele não tivesse um disjuntor bem dimensionado, ou se tivesse algum problema ali, a hora que ele fechou aquilo ali que desse o curto, poderia ter sido um problema muito pior. Foi sorte dele não ter tomado um choque, porque na hora que ele colocou, o disjuntor, ele, claro que desarma com curto, mas se tivesse um DR ele seria muito mais rápido. Então, mesmo alguns milissegundos podem sim matar uma pessoa.
E ele deu muita sorte de não acontecer. Então ele acabou se apurando porque ele contou o crime dele, nós consequentemente contamos para a diretora e a diretora conseguiu puxar nas câmeras e viu o filho da mãe pegando lá e colocando o clipe. Essa é uma história real que aconteceu essa semana com a gente e foi graças a esse disjuntor que essa criança não teve um problema maior. Deus o livre aí se tivesse acontecido alguma coisa pior com ela, por causa de uma idiotice dessa de querer colocar um clipe numa tomada. Isso acontece, ainda mais em escola. É até por isso que escola, a gente sempre quando projeta, a gente projeta com alguns dispositivos a mais de segurança. Por exemplo, DRs em todas as tomadas. Geralmente em escola a gente coloca DR individual para as tomadas, mesmo sendo muito mais caro. A gente tenta evitar colocar tomadas em locais mais escondidos ou em locais de fácil acesso. Inclusive, se vocês olharem na nossa rede social vizinha, a gente fez um serviço recente numa escola em que a gente fez toda a iluminação da festa junina e tinham tomadas que a diretora pediu para a gente colocar. Todas as tomadas eram em alturas de 2,10 metros, que era uma área comum, era uma área que tinha um monte de criança e que não podia de jeito nenhum que uma criança enfiasse o dedo lá ou tentasse colocar o cabo ali, alguma coisa como fez essa criança. Então você tem que tomar um cuidado redobrado para esse tipo de situação, porque isso é muito perigoso. Ainda bem que, nesse caso, não aconteceu nada, a gente solucionou o problema, mas foi aí 3 horas perdidas de que uma coisa que não tinha nenhum problema, que era um pestinho que tinha resolvido brincar ali com a escola. Espero muito que vocês tenham aprendido alguma coisa com essa história e também com esses procedimentos básicos que a gente faz aí numa manutençãozinha geral. Eu ainda quero pegar e fazer vídeos mostrando o nosso dia a dia, indo na obra e mostrando essas situações. Eu ainda vou fazer isso, por isso se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim e me deem o feedback também se vocês fariam de alguma outra forma diferente para solucionar esse problema. Me avisem, falem aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, porque isso também é muito importante para mim e eu aprendo junto com vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.